ter bens, a própria Bíblia diz que o sacerdote deve viver conforme as suas ovelhas. Uma igreja grande, uma igreja de destaque, o Papa anda de avião pessoal. Ele está num outro nível, numa outra instância, né? Um cardeal tem um nível, um padre tem outro. Então, a Bíblia fala sobre isso. Agora, nessa questão da igreja renascer, o que nos chocou foram a rotulação da igreja como que aqueles fiéis fossem um bando de palermas, idiotas e imbecis e chamaram a igreja de organização criminosa, que é uma coisa muito séria. E chamaram os donos da igreja. Que dono de igreja? Se o Estevão e a Sônia estão errados, vão pagar a conta, seja no exterior ou aqui no Brasil. Eu não estou aqui para proteger, dizer que tudo que é pastor é santo e honesto. Picareta, Mitre, tem em todo lugar. Picareta tem gente boa no jornalismo, tem picareta, tem gente boa na igreja, tem picareta também. Tem pastor safado, moleque, pilantra, tem pastor, sim. E por falar em picareta, essas bancadas evangélicas que estão aí, entende? No Rio de Janeiro, nós estávamos conferindo os números, chegamos a ter, nós não, quer dizer, os evangélicos chegaram a ter 28 deputados na Assembleia. Depois, na reeleição, apenas 8 voltaram. Quer dizer, ali ficou provado que havia um uso e abuso desse poder baseado na força das suas igrejas ali e tal. Mitre, não, desculpe, isso chega à perigosa questão que eu sei que o senhor coloca, que é da relação igreja-estado. Perfeito. Gostaria que o senhor nos explicasse isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por exemplo, eu vi a imprensa falar que a maioria dos sanguessugas eram evangélicos. Aí eu fui lá conferir, não eram. 102 envolvidos. 30 eram evangélicos. Um terço. Não era a maioria. Então não era a maioria. Não era a maioria. Maioria tem que ser. O total de deputados, 70 evangélicos. Se 30 não é nem maioria de evangélicos e nem maioria dos caras. Agora, 30 evangélicos em relação ao total de evangélicos. Muita coisa. Não é a maioria. 30 a 70 não é a maioria. A maioria tem que ser 70 deputados federais que tinham. 30 estavam envolvidos, não é a maioria. A maioria tem que ser 36. Pastor, mas vamos combinar que é muita gente. 30 é muita gente. Amigo, para corrupção, para safadeza, não tem negócio de número. Ok? Então, o que aconteceu? A comunidade evangélica nessas eleições mandou 2 recadinhos, na minha opinião. Um recado de protesto contra os que estão envolvidos em corrupção. E um outro recado que vocês da imprensa, porque vocês não são evangélicos, não são obrigados a perceber, para a liderança. A história da liderança evangélica, usar a Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Quem apoia sou eu como cidadão. Enquanto... Quer dizer, tradução. Os pastores das igrejas é que estavam fazendo... Alguns líderes, a maioria dos pastores não, mas algumas lideranças de expressão, levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria, e o povo da igreja é indignado, porque eu sou a favor de que a gente tem que votar, é direito de cidadania, representar segmento. Agora, Estado, amigo, Estado e igreja separado. Está aí a igreja católica, porque ela perdeu. Eu não estou aqui falando mal, não é isso, eu quero bem a todas as pessoas. Por quê? Porque virou Estado, rapaz. Benesses do Estado. A igreja não pode, é laico. Nós não podemos ter ideia, não queremos república evangélica, tem que estar separado isso. O povo evangélico mandou um recado. Os senhores querem apoiar qualquer candidato? Que apoie. Agora, por favor, não diga que a igreja A, B ou C está apoiando. O senhor diria que a igreja católica tem uma relação excessivamente amistosa com o Estado, com o poder, com a organização política? Na América Latina isso é histórico. É só você olhar a história. Desculpa, na América Latina é história. Argentina, Brasil, até a igreja foi um dos pontos de resistência à ditadura militar no Brasil. Isso numa outra fase. Então, mas era a religião oficial do Estado. Vamos deixar isso claro. Religião oficial. Quando é que Jesus mandou a igreja? Amigo, onde é que Jesus veio fundar Estado? Não existe isso na Bíblia. Jesus não veio fundar Estado, ele veio fundar a sua igreja. Ele veio trazer o reino dele para a terra, não veio fundar Estado, amigo. É verdade, mas isso se a igreja evangélica quiser fundar Estado, ela está tão errado como qualquer outra organização. Claro. Se a igreja evangélica vir com a conversa que eu ouvi de alguns líderes, nós temos que ter o presidente do Brasil. Ei, peraí.
Se amanhã o presidente da República, o governador A ou B foi evangélico, ok, ele conquistou por trabalho na sociedade, por posturas políticas, não como uma questão messiânica. Nós não queremos messianismo evangélico. É verdade, mas precisa ficar claro. Não queremos. Mas precisa ficar claro que a Igreja Católica, mesmo... Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus definiu isso e Paulo diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Eu, enquanto cidadão aqui dessa terra, cumpro minhas obrigações. Votar, ser votado, tudo isso. Só esclarecendo, agora, pastor, Estado e Igreja é um negócio perigoso. Isso já está claro. Agora é preciso esclarecer que a história da Igreja é uma história oscilante. A Igreja esteve ao lado dos poderosos em grande parte da sua história, mas esteve também na trincheira lutando contra as ditaduras e os autoritarismos. Alguma parte dela, né? Alguma parte dela. Alguma parte continuou com os mesmos que estavam. É e outra parte. É verdade. E outra, se dividiram. Mas na América Latina houve resistências heróicas. Sim, e é preciso deixar isso claro. Eu não discordo, eu não estou discordando, Mitre, de resistências heróicas. Isso. O que eu estou dizendo é que a igreja não foi plantada por Jesus, que é o Senhor da igreja, para ser Estado. Claro. Essa aqui, meu amigo, é a Bíblia. Pastor, não tem saída. É verdade. No momento em que a Igreja Católica aparece agora com o comando do novo Papa Bento XVI, pretende sufocar os movimentos da teologia da libertação. O senhor acha que isso é uma forma de caracterizar que a igreja não mais tem uma opção preferencial pelos pobres? Primeiro, Teles, é um equívoco dizer que o evangelho tem opção pelos pobres. Jesus fez opção pelo homem. Homem, ser humano, ele morreu por todos. Jesus... Mas é a compaixão, Jesus, onde fica a compaixão? Compaixão pode ser até para um rico. Compaixão é você se colocar no lugar do outro quando ele está numa necessidade e num problema. É diferente. Olha só, Jesus atendeu Nicodemos, um príncipe dos judeus, e atendeu o que existia de pior na sociedade judaica, que era um leproso, chegou a tocar no camarada. Jesus não fez opção por pobre. Para mim, muitas coisas da teologia da libertação são coisas incríveis, fantásticas, interessantíssimas, importantíssimas para o povo que está vivendo à margem. Agora, quando você faz uma afirmativa peremptória teológica de opção por pobres, eu discordo. A igreja não pode fazer opção por nenhuma classe social, ela tem que fazer opção pelo homem. Porque tanto o pobre quanto o rico precisam de Cristo. Precisam de se converter, precisam de salvação. Então, opção, claro, trabalhar para recuperar, para ajudar, trabalhos sociais e tentar resgatar a dignidade das pessoas, fantástico. Agora, opção, não. A nossa opção é pelo homem. Mas o rico já não é um privilegiado. Ele é um privilegiado nas questões materiais, mas é muito pobre muitas vezes nas questões espirituais, tanto quanto um pobre. É pobre espiritual e pobre material. Aliás, Jesus, pastor, desculpe, Jesus tinha amigos ricos, né? E amigos pobres. E gostava de uma festa de rico também. Ele ia festa de pobre. Ele fez um casamento e não era rico. Ele andava com pecadores e publicanos, e a elite religiosa da época sentou a mamão em Jesus, Lázaro, porque ele andava com o povão. O Lázaro não era pobre, né? Ele ia nos pobres e nos ricos. O tribuno, o cara do imposto, Zaqueu, não era pobre. Nicodemos não era pobre. Mas ele atendeu gente pobre que a sociedade não queria. É verdade, mas ele também criava umas ambiguidades verbais que não são fáceis de interpretar. Como é que o senhor interpreta aquele momento em que ele mandou que se vendesse tudo e se despojasse de toda a riqueza material para segui-lo? Ou quando ele disse é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar? O que você tem que ir para o contexto. Sim, mas eu quero a sua interpretação. Eu vou lhe dar agora a interpretação. A agulha ali é aquele lugar onde os camelos estradazinha, mas disse que não passava fácil o camelo ali, não. Por que Jesus estava falando isso? Porque o camarada, a prioridade dele, a prisão dele era o dinheiro. O camarada veio com uma para cima de Jesus, dizendo que queria ser um bacana, que, olha, eu quero te seguir, porque a Jesus disse, você quer me seguir? Vamos ver se você está disposto mesmo. Isso. Vamos ver se eu sou a sua preferência. É isso que Jesus está ensinando. Olha, faz o seguinte, já que tu está tão afim, porque ele veio inquirir Jesus, vende tudo que tu tem, me segue. O cara, peraí, então, meu filho, você não está disposto realmente a me seguir. Jesus está mostrando uma lição de prioridade naquele homem, que a prioridade dele não era o Senhor nunca, era uma falsa religiosidade. Pastor, para encerrar, o senhor, pela Assembleia de Deus, participa do encontro ecumênico com o Papa aqui em São Paulo? Não.
E por quê? Bom, nós não participamos porque Não foi convidado? os dogmas de fé não são os mesmos. Os princípios de fé são contraditórios e nós não participamos. E porque também... Mas